Amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso estudo bíblico, nosso tempo de estudo bíblico, na quarta-feira. Nos tempos normais, nós fazíamos ali na congregação evangélica Hebron, no bairro de João Paulo, mas devido às restrições, nós estamos fazendo por transmissão aqui do templo da igreja Hebron do Japim. Sejam todos bem-vindos, como eu já disse, que Deus nos abençoe. Nós costumamos, antes do estudo propriamente, orar pelos campos, orar pelos trabalhos, e temos agora estendido também nossas orações aos enfermos, às famílias enlutadas. Então nós vamos assim pedir a Deus que abençoe os trabalhos. Nós temos o nosso amado irmão Edivaldo com a sua esposa Ubermária, estão no sul do país, tanto divulgando quanto implantando trabalhos do OANSE, né? Ele está nesse momento na cidade de Ivoti, no interior do Rio Grande do Sul, né? Ajudando lá um trabalho relativamente recente do OANSE. Então, que Deus ajude os irmãos, que Deus também ajude o trabalho aqui, que Deus nos dê sabedoria de como conduzir o trabalho neste ano, né? Com todas essas restrições, com a pandemia, que Deus nos ajude na organização desse trabalho. Também pedimos oração pelos irmãos enfermos que estão em recuperação, como, por exemplo, o pastor Alain, né, está se recuperando de Covid. Temos também a esposa do pastor Fábio Mai, irmã Marilene, também está se recuperando. E temos também, meus amados, famílias que perderam entes queridos. Recentemente aqui da igreja aqui no Japim, hoje mesmo, nosso irmão Gleidson nos informou que seu tio partiu. Também tivemos assim perdas de irmãos do ministério, como o irmão Jemerson, que era diretor-geral da igreja Betel, né, diretor-geral do OANSE. E também em Boa Vista tivemos a perda do pastor Antônio Paulo. Ele era um homem ligado diretamente à direção nacional da APEC, um conferencista, um homem muito usado por Deus, e recentemente tinha assumido o trabalho a Igreja Batista Regular Calvário, lá em Boa Vista, mas também o Senhor levou seu servo, né? Que Deus console as famílias enlutadas, que Deus nos abençoe, né? De continuarmos mesmo glorificando o seu nome aqui, né? Nós que estamos aqui, até o fim, né? Até quando Deus quiser. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pela tua santa bondade, Pai, pela tua misericórdia para conosco. Nós queremos colocar, Pai, diante do Senhor os trabalhos, as missões. Queremos colocar, Pai, diante de Ti os trabalhos da APEC, todo o seu planejamento para esse ano, um ano atípico, Senhor. Abençoa também a direção nacional, regional, local do OANSE. Abençoa Edivaldo ali também no sul do país. Abençoa, Senhor, também Novas Tribos do Brasil. Tantas missões, Pai, que precisam mesmo ter a sabedoria para levar o teu trabalho, Pai, nesses dias. Abençoa também os irmãos que estão se recuperando.
de enfermidades, abençoa pastor Alain, abençoa irmã Marilene, abençoa, Pai, os irmãos que perderam entes queridos, abençoa o irmão Gleidson, abençoa a família do irmão Jamerson, também os familiares do pastor Antônio Paulo, Senhor, e se conosco, Senhor, nos abençoa, fica conosco, nos ajuda, Pai, nesses tempos em que precisamos tanto da Tua direção. É nossa oração, nosso pedido, com ações de graças, Pai. Muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Quero te agradecer também pelo aniversário da nossa irmã Silvana, ali no João Paulo. Abençoa ela, dá mesmo a Tua graça, a Tua bondade, o Teu sustento a ela e a sua família, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, estamos no capítulo 8, já estamos há um bom tempo neste capítulo, mas isso se dá porque realmente é uma carta muito profunda, não é? E com certeza nós nem, como a gente costuma dizer, né, nem arranhamos ainda essa carta, né? Tem muita profundidade mesmo, uma carta maravilhosa. E nós vamos fazer a leitura em Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o final do versículo 9. Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o final do versículo 9. Logo após nós faremos uma oração, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse tempo de meditação na sua palavra. Diz assim a palavra de Deus, Romanos 8, de 1 a 9. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por esta oportunidade que nós temos de estar, Senhor, diante do Teu livro sagrado, diante da Tua palavra, Senhor. Ficamos até admirados, Senhor, do Senhor ter dado essa responsabilidade a homens. E o Senhor diz que o propósito do Senhor ter colocado esse tesouro tão valioso em vasos de barro como nós, é para que o Senhor seja exaltado, que a Tua palavra seja exaltada, para que o Senhor seja glorificado, Pai. Então nós pedimos mesmo a direção do Teu Santo Espírito, a unção, Pai, do Teu Espírito Santo, trazendo a nós essas coisas que são Tuas, esse Espírito, Pai, que é o autor dessa palavra e, consequentemente, o perfeito intérprete dela.
que Ele seja nosso mestre. Fica conosco, Pai, nos colocamos mesmo como um instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, nós estamos nessas últimas semanas procurando responder a seguinte pergunta: para quem o apóstolo Paulo, ou para quem o Senhor, através do apóstolo Paulo, disse que agora já não há nenhuma condenação? E a gente tem a resposta aqui no próprio versículo 1. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo não tem mais condenação. A palavra de Deus diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus e todos estão sujeitos à condenação. Todos estão com o veredito da condenação. Mas quem está em Cristo Jesus não tem mais condenação, porque o Senhor tomou sobre ele, nosso Senhor Jesus tomou sobre ele os nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo mostra as características, e é isso que nós estamos especificamente estudando nessas semanas, as características de alguém que está em Cristo Jesus. Alguém que está em Cristo Jesus é que tem o seu Espírito, o Senhor sela com o Espírito Santo. O versículo 9, Romanos 8, 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Senhor sela, o Senhor identifica os seus filhos, aqueles que não têm mais condenação, com o seu Santo Espírito. E essas pessoas, a palavra de Deus diz que estão na esfera do Espírito, estão no mundo do Espírito Santo, né? Que ele fala que são aqueles que se inclinam para o Espírito. Aqueles que não têm o Espírito de Deus, aqueles que ainda estão debaixo da condenação, ele fala aqui que são aqueles que se inclinam para a carne. O versículo 4 diz, né? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, ou seja, aqueles que não têm Cristo como seu Salvador, que a Bíblia chama de homem natural, eles não se inclinam para o Espírito, mas se inclinam para a carne. E eles cogitam das coisas da carne, eles pensam nas coisas da carne, nas coisas dos seus próprios interesses, nas coisas deste mundo. Eles estão nesse mundo, nessa esfera. Mas ele diz no versículo 5, né? Mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Eles pensam nas coisas do Espírito. Cogitar, né? É aquilo que está na mente, é aquilo que é o alvo, o objetivo de vida, é aquilo que ocupa a mente, é aquilo que ocupa a vida, que é o norteador da vida. Então aqui ele está fazendo uma distinção entre os que são crentes em Jesus Cristo e os que não são, né? E nós temos visto nas últimas semanas aqueles que se inclinam para a carne, que são da carne, e vimos, não é, que eles pensam nas coisas deste mundo, nas coisas desta vida, nos seus próprios interesses. Mas os que se inclinam para o Espírito, eles cogitam das coisas do Espírito. E nós começamos a falar sobre isso na semana passada. De que forma alguém cogita
das coisas do Espírito. O que é isso? Cogitar das coisas do Espírito. E nós vimos que a palavra de Deus está repleta de ensinamento sobre isso, né? Em primeiro lugar, uma pessoa que, nós podemos começar assim, né? Que uma pessoa que cogita das coisas do Espírito, o Espírito Santo vai agir na questão da convicção. Ela começa assim, sendo convicta de pecado, né? Eu já tive amigos, até amigos de profissão, né, que chegaram a dizer assim, não me considero um pecador, não, né? Eu tive a oportunidade, numa ocasião especial, num local onde eu trabalhei, de falar da palavra de Deus, né, numa data especial, falar aos colegas, e uma pessoa disse ao final, não me considero um pecador, não sou isso não que você falou, né? Mas uma pessoa que tem o Espírito é a primeira coisa, né? Ela vai se convencer de pecado, né? É a primeira coisa que ela vai cogitar. Ela sabe, reconhece que é pecadora, né? Porque lá em João, capítulo 16, a partir do versículo 7, ele diz que o Espírito Santo, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a primeira coisa, não é? É a convicção. Outra coisa que aqueles que cogitam das coisas do Espírito, o Espírito atua nele através da glorificação de Jesus. Jesus, né, passa a ser o centro da vida dessa pessoa, né? Ela passa a pensar em Jesus. Jesus agora é a sua vida, na verdade, né? É interessante como surgiu esse nome cristão. Pessoas que falavam de Cristo, pensavam em Cristo e agiam para glorificar a Cristo. Essa é a função mesmo do Espírito Santo na vida dos salvos. João capítulo 16 mesmo, no versículo 14, fala que o Consolador, o Espírito da verdade, ele viria para glorificar Jesus. Jesus mesmo disse, né? Ele me glorificará porque há de receber aquilo que é meu, né? E vos transmitirá. Então, uma pessoa que cogita das coisas do Espírito, né? Começa com a convicção de pecado, começa com a glorificação de Jesus, né? E também, outra coisa além da convicção, da glorificação de Cristo, é a comunhão, né? Passa a fazer parte de uma família. A palavra de Deus diz que aqueles que se convertem são batizados em um só Espírito, né? Ou mergulhados no Espírito, formando então uma família, né? Então, a comunhão, né? O Espírito dos irmãos, né? Cada um recebendo o Espírito Santo, né? Eles sentem-se como irmãos de uma mesma família. E além dessa convicção de pecado, da glorificação de Jesus, da comunhão entre os irmãos, as pessoas que cogitam das coisas do Espírito, elas passam a ter também uma compreensão da vida, né? Elas agora começam a enxergar as coisas pelas suas devidas causas, né? Elas não estão só na esfera da carne, olhando as coisas só da perspectiva natural, né? Agora eles têm uma visão, a palavra de Deus diz que seus olhos são abertos, né? E eles conseguem ver, conseguem saber a causa dos problemas deste mundo, não é? O homem que ele é só
da carne aqui, ele tem os seus estudos, né? As causas políticas dos conflitos, dos problemas, as causas econômicas, as causas sociais, né? Então eles são especialistas nisso, mas a visão deles é limitada, né? É apenas aqui, a visão desta terra, né? Eles não percebem, eles não enxergam que existe um reino espiritual, né? Que existem até forças espirituais, né? Que estão agindo neste mundo, né? E o Espírito Santo revela isso, né? 1 Coríntios capítulo 2, né? É praticamente todo dedicado a falar dessas coisas. Para o homem natural, para o homem que se inclina para a carne, essas coisas são até loucura, né? E realmente eles não podem entendê-las, né? Porque essas coisas são discernidas espiritualmente, né? Eles são sábios, mas sábios apenas deste mundo, apenas das coisas da carne, apenas das coisas terrenas, né? Mas eu gostaria, né? Eu senti no coração de continuar falando ainda um pouco sobre esse cogitar das coisas do Espírito, né? Alguém que cogita das coisas do Espírito, vamos continuar, é uma pessoa que se interessa por doutrina. Doutrina. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, inclusive, é o versículo da nossa igreja, né, que diz que eles perseveravam, aqueles que se converteram na igreja primitiva, eles perseveravam em 4 colunas, né? Inclusive são os nomes que estão aqui na frente, aqui na plataforma da igreja. É a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, a ceia do Senhor, né? E as orações. Mas começa aqui com a doutrina, né? Então, é uma pessoa que se inclina para as coisas do Espírito, ela passa a ter interesse por doutrina, a doutrina de Cristo, a doutrina da palavra, a doutrina de Deus. E essa doutrina é ensinada pelo Espírito Santo, né? Então, essa pessoa, ela passa a se interessar por assuntos tais como justificação, regeneração, santificação, glorificação, etc. Então, essa pessoa começa a se interessar por essas coisas. Deus coloca, né, no seu coração o interesse por essas coisas, né? E, meus amados, né, uma exortação que nós mesmos busquemos aprender, busquemos entender verdadeiramente as doutrinas da palavra de Deus. Que Deus nos dê o crescimento. Quanto mais você souber sobre doutrina, melhor. Nós temos assim, na Bíblia, um exemplo de um homem maravilhoso, que Deus usou muito, chamado Apolo. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. A partir do versículo 24, Atos 18, a partir do versículo 24, diz assim: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Mas
ele era um homem, Apolo era um homem que tinha um conhecimento limitado. Ele não tinha um conhecimento errado, mas ele tinha um conhecimento limitado, né? Ele conhecia apenas o batismo de João, né? Aquele batismo com o qual João batizava, né? E João disse, né, que viria outro, que vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Ele não conhecia, ele conhecia o batismo de João apenas, né? Mas a palavra de Deus diz assim que ele ensinava com precisão, com precisão. Ele não ensinava da cabeça dele, ele não inventava coisas, como a gente vê aqui no versículo 24, no finalzinho, né? Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, era um homem que, apesar de ter um conhecimento limitado, ele conhecia aquilo que era das Escrituras e ensinava com precisão, né? Ensinava com precisão a doutrina que ele conhecia. Mas observe, meus amados, que na continuação você vê que Deus providencia o crescimento. O versículo 26 diz assim, Atos 18, 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, pregando mesmo a palavra de Deus. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Fizeram com que foram usados por Deus, né, esse casal maravilhoso, Priscila e Áquila, Deus usou para que providenciasse o crescimento no conhecimento de Apolo, né? Tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, observe, não é? Crescimento. Ele sabia, né? Faltava ainda, né? Não conhecia tudo, nenhum de nós conhece tudo, né? Mas Deus quer mesmo o nosso crescimento e Deus providencia os recursos, né? E esse homem prontamente, né? Já era um estudioso da palavra, mas aprendeu mais ainda, cresceu mais. Então a gente pode aprender assim com Apolo. Nós devemos, a palavra de Deus diz, andar de acordo com aquilo que temos recebido. Não sabemos tudo, mas aquilo que sabemos, né? Que Deus abençoe, que usemos isso, né? A gente costuma até falar, né, de dar como exemplo aquele cego, né, que fora curado por Jesus, né? As autoridades começaram a interrogar, né, quem te abriu os olhos? Aí ele disse um homem chamado Jesus. Era o que ele conhecia, era o que ele sabia, né? Aí, né, as autoridades que não gostavam de Jesus, tinham ódio por ele, né? Disse assim, dá glória a Deus, né? Falou para o que fora cego, esse homem é pecador. Aí ele disse, né, a coisa maravilhosa, ele disse, se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, né? Eu era cego e agora eu estou vendo. Então, andar de acordo com aquilo que sabe, né? Ele não sabia a respeito de Jesus. De fato, a pessoa de Jesus sabia que era um homem, mas que ele era cego, agora está vendo. Então continuaram perguntando para ele, que tu dizes que ele é? Ele disse, eu creio que ele é um profeta, não é?
profeta de Deus. E, né, ele foi expulso. Não podia mais entrar no templo, na sinagoga, no lugar de adoração. E Jesus encontrou com ele, né? E agora o Senhor se apresenta a ele como Jesus, né, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. E esse homem agora o chama de Senhor e o adora. Então veja o crescimento, andando de acordo com aquilo que sabia, com aquilo que tinha aprendido. Então foi assim mesmo com Apolo, né? Aquilo que ele recebia, ele agia. Se você observar lá em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. No versículo 5, né? O apóstolo Paulo diz assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. De acordo com aquilo que Deus deu a cada um, eles andavam de acordo com o que foi determinado a cada um. Tanto a Paulo quanto a Apolo. Mas a exortação, meus amados, é crescer, é aprender cada vez mais, é se aprofundar, né? E Deus vai nos usando na medida daquilo que Ele vai nos dando, né? Mas tem a nossa parte, sim, de buscar, de ter zelo, de aprender mesmo cada vez mais da doutrina do Senhor, né? Aprender mesmo sobre justificação, aprender sobre santificação, aprender sobre regeneração, aprender até sobre as coisas dos últimos tempos, como temos procurado fazer ultimamente também, falando da segunda vinda do nosso Senhor Jesus, né? Então, os que se inclinam para o Espírito, eles cogitam das coisas do Espírito, e doutrina, né, faz parte das coisas do Espírito. O homem natural não se interessa por nada dessas coisas, né? Para ele isso é enfadonho até, né? Isso é loucura. Mas aquele que foi regenerado, ele cogita ele pensa, cogitar, né? Ele pensa nessas coisas, ele considera, coloca isso na maior importância, né? Mas não pensemos, né, que isso se restringe à mera teoria. Tem algo que deve estar inseparável da doutrina, que é a prática, né? É como se fosse o outro lado da moeda, da mesma moeda, né? Doutrina, mas com a prática, né? Nunca, né, pense na doutrina separado da prática, da doutrina como mero conteúdo teórico, só alguma coisa que é para estar na sua mente, né? Só conteúdo da mente. Não, o Senhor nos deu a doutrina para a prática. Por isso que devemos aprender cada vez mais da doutrina, é para praticá-la mesmo, para colocar nas nossas vidas, para colocar em ação. A prática, na verdade, é a aplicação da doutrina, né? Doutrina e prática, inseparáveis, né? A palavra de Deus, inclusive, fala, né, de doutrinas que são destruidoras, doutrinas, heresias destruidoras. 2 Pedro, capítulo 2,
2 Pedro, capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Então veja, uma heresia, uma falsa doutrina que tem um efeito prático mesmo, um efeito destrutivo, um efeito nocivo. Na verdade, meu amado, nenhuma doutrina ela é simplesmente teórica. Ela vai influenciar na vida daquele que a abraça, né? Aqui, doutrinas destruidoras, heresias mesmo, destruidoras. Só que a doutrina, não é, que o Espírito Santo concede, ela não é uma doutrina destruidora, não é? Pelo contrário, ela é chamada de sã doutrina. Ou seja, não é a doutrina nociva, é a doutrina que dá saúde, né, prática mesmo, para a vida, né? Vamos ver assim, procurar ver isso na prática mesmo, como a doutrina, exemplos mesmo da palavra de Deus, como a doutrina está ligada à prática, né? Nós temos assim Tito, né, nos dando um exemplo maravilhoso. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Veja como o apóstolo Paulo começa, né? Vamos ver aqui um exemplo da ligação de doutrina com prática, doutrina com conduta, doutrina com comportamento. Veja, ele diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. Isso é coisa prática, não é? Respeito às autoridades, né? Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes. Estejam prontos para toda boa obra. Prática. A gente está falando aqui, conduta, vida, não é? Não difamem a ninguém. Que regras para a vida? Não difame as pessoas. Hoje esse mundo está totalmente descuidado disso. Ninguém, né, se preocupa mais com a honra da outra pessoa, né? Ninguém tem mais problema em difamar, né? Mas ele diz: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, né? Aqueles que gostam de bater boca, né? Altercador, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia. Tudo isso é prática, meus amados. Cortesia, né? Ser uma pessoa educada, né? Educada com os outros. Né? Para com quem? Com todos os homens, com todas as pessoas, né? Devemos ser cordatos, dar prova de toda a cortesia. Agora, por que, meus amados, que nós devemos fazer tudo isso? Tudo isso são regras práticas. Agora, por que nós devemos fazer tudo isso? Por exemplo, sermos corteses, não sermos altercadores, sermos prontos para toda boa obra. Por que isso? É porque nós tivemos uma boa educação, não é? É porque nós nascemos numa família nobre. Ótimo, né? Se nasceu
dessa forma, maravilhoso, né? Ou se nasceu num país muito desenvolvido, né? Então, tem pessoas que são assim, né? Que tiveram uma boa educação, foram educados nas melhores escolas, nos melhores colégios, né? Nas melhores faculdades tradicionais. Sim, tem os que são assim, né? Mas o crente, o regenerado, ele não é assim por causa dessas coisas, não, né? Ele é assim por um motivo muito superior. Veja, pois nós também, por que nós devemos ter todo esse procedimento? Ele disse, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Por que nós temos que tratar as pessoas com cortesia? Por que nós temos que tratar as pessoas com respeito? Por que nós devemos evitar as altercações, as contendas? Né? Por que devemos ter respeito para com as autoridades, estar pronto para toda boa obra? Por quê? Porque nós éramos assim antes. Né? Antes, nós éramos assim. E o que foi que aconteceu? Se éramos assim é porque não somos mais, né? E o que foi que aconteceu? Veja, versículo 4 diz assim, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Só aqui de cara a gente vê duas doutrinas, a doutrina da justificação. Aqui, não é? Justificação. Estávamos falando de doutrina, né? Aqui, né? Versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela justiça de Cristo. Isso é justificação. Não é? O que é justificação? Veja a importância de saber disso. É que Deus te declara inocente por causa da justiça de Cristo. Deus me declara inocente. Sendo eu culpado, ele me declara inocente, porque Cristo tomou o meu pecado. Não foi por obra de justiça minha. Não foi por obra de justiça minha. Ou seja, eu não sou melhor do que nenhum outro pecador. Mas foi pela justiça de Cristo. Isso é justificação. O que é justificação? É Deus declarar inocente um culpado mediante a justiça de Cristo. Ou seja, Deus enxerga aquela pessoa como justa, porque ele colocou a justiça de Cristo sobre ela. E por sermos assim, nós devemos então tratar as pessoas com respeito, com dignidade, com cordialidade, estando prontos para toda boa obra. Fomos salvos pela misericórdia de Deus. Não somos melhores, não porque éramos melhores do que qualquer dos pecadores. Então, a pessoa que entende verdadeiramente como ela foi salva, o que é justificação, então ela entende como deve tratar as outras pessoas na prática, né? Então, ela tem que entender primeiro o que é justificação, né? E tem mais, e aqui tem outra doutrina ainda, não é? Tem muita doutrina aqui, não é? Mas aqui vemos a justificação. Versículo 5 diz assim, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia.
ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que doutrina é essa? É a doutrina da regeneração. O que é a doutrina da regeneração? É que Deus aplica uma nova vida a você, um novo princípio de vida. Então você passa a ter uma conduta diferente com as outras pessoas, porque você é um regenerado. Um princípio de vida novo foi colocado em você, que agora tem o Espírito do Senhor. Então veja, né? Aprender o que é regeneração, aprender o que é justificação, implica mesmo na prática, implica, não fica apenas, não é só teórico, não é prático, tem efeitos práticos. E é efeitos no dia a dia mesmo, meus amados. Não é coisa do outro mundo, não, né? É coisa que vai ser aplicada onde isso será vivido, né? Em casa, na vizinhança, na fábrica, na faculdade, na escola, né? Será vivida eu como professor, como pedreiro, como gari, como enfermeiro, como médico, como engenheiro, na vida prática, na vida cotidiana mesmo. Os efeitos da doutrina. Tito mesmo, aqui no capítulo 2, né, no livro de Tito, temos mais exemplos, né? Ele diz aqui, a partir do versículo 1, Tito 2, a partir do versículo 1, diz assim: Tu, porém, né, o apóstolo Paulo, exortando o pastor Tito, né, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que é convém? Né? É aquilo que está de acordo com a sã doutrina, que é conveniente à sã doutrina, né? Que está de acordo, né? Que é fruto da sã doutrina, né? Que convém à sã doutrina. Né? Aí ele vai falar de quê? De coisas práticas. Veja que ele diz: quanto aos idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Que a prática de vida dos homens idosos. Né? Quanto às mulheres idosas agora, né? As senhoras, semelhantemente, que sejam sérias em seu procedimento, prática, né? Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Amor ao marido, amor aos filhos, prática da vida diária. Né? Mas tudo baseado em quê? Na doutrina. É isso que está de acordo com a doutrina. A doutrina produz esses frutos. Né? Versículo 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Por quê? Porque isso é fruto da palavra de Deus. Se não está havendo esse fruto, a palavra de Deus vai ser difamada. Ou seja, não é nada contrário a isso que se espera de alguém que tem a doutrina, de alguém que é instruído na palavra de Deus. E quantas vezes a gente vê, né, pessoas dizendo, acusando, né, dizendo: esse aí, olha como é que ele anda aí, né? Desonesto, né? Caloteiro, e diz que é crente, anda com a Bíblia, tá vendo? Né? Anda com a Bíblia debaixo do braço. Todo domingo está indo lá para a igreja. Então, né, o que se espera, né?
É essa coisa prática mesmo, a vida prática, né? E continua ele diz assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Quem disse que o jovem, né, não pode ter juízo, né? Criterioso aqui é juízo, né? Que tenha juízo. Pode sim, né? Um jovem pode ter juízo também. Pode ter sim, né? Se for instruído na doutrina e se essa doutrina, né, se revelar na prática da sua vida. Ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o diabo seja envergonhado, não tenha indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Né? Conselho ao pregador aqui. Quanto aos servos, né, veja aqui, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Veja, né? Obediência, coisa prática ao seu Senhor, né? Dando-lhe motivo de satisfação. Qual patrão, né? Não gosta de um bom funcionário, de um homem que é pontual, né? De um homem que procura fazer com zelo o seu trabalho, com qualidade, que mostra honestidade, né? Sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, aqui é que é bonito, né? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Fazendo assim, ele está embelezando a doutrina de Deus. Então, a gente está vendo que aqui, esse comportamento é prática da doutrina, é a doutrina colocada em prática. É embelezando mesmo a doutrina do Senhor. Ele não faz isso, por exemplo, um servo, né, que é obediente, que dá satisfação ao seu patrão, que é respeitoso, né, que não furta, né, mas que se mostra uma pessoa fiel, um servo fiel. Né? Ele não faz isso por mera questão de moralidade, não. Mas ele faz isso porque ele é instruído na doutrina do Senhor. Né? Então, meus amados, assim agem aqueles que cogitam das coisas do Espírito. Cogitar das coisas do Espírito se reflete na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana. Então, esses são os que se inclinam para o Espírito. Buscam sim aprender cada vez mais das coisas de Deus, da doutrina de Deus. Continuando o versículo 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Ela nos educa, a graça de Deus, através da doutrina, né? Educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Aqui é a doutrina da segunda vinda, né? Com seus efeitos práticos, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então, meus amados, aqui, a prática mesmo da doutrina. Então, isso é cogitar
também faz parte de cogitar das coisas do Espírito. Que sejamos assim, meus amados, e avançando cada vez mais, cogitando cada vez mais, aprendendo cada vez mais, e que isso se reflita na prática, na nossa prática diária, no nosso cotidiano, na nossa casa, no nosso local de trabalho, na convivência com as pessoas, com a comunidade. Esses são os que cogitam das coisas do Espírito. Mas eu faço uma pergunta, né? Será que todos cogitam das coisas do Espírito? Se inclinam para o Espírito? Têm o Espírito Santo? Será que você, meu amigo, que porventura esteja assistindo, acompanhando, você já é da esfera do Espírito, já está dentro do mundo do Espírito Santo? Já tem o Espírito Santo na sua vida? Se não, tu estás fora de todas essas coisas aqui. Talvez as coisas boas que você faça seja fruto de mero moralismo, justiça própria. Mas o que o Senhor te convida, não é? É para que tu recebas a salvação e sejas selado com o Espírito Santo e passe a cogitar das coisas do Espírito Santo, refletindo tudo na prática. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de meditarmos, Pai, na Tua Palavra. E ajuda-nos, Pai, como Teus filhos, como aqueles que se inclinam para o Espírito, a cogitar mesmo, a pensar nas coisas do Espírito, na Tua doutrina, Pai, para que possamos viver neste mundo de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa, Pai. Fica conosco, abençoa-nos, abençoa nossos irmãos que estão passando por dificuldades, enfermidades, perdas. Muito obrigado, Pai, que a Tua palavra faça efeito em nós e que o mundo possa ver luz e sal, Pai, nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, muito obrigado pela atenção, né? Estamos ainda nessas restrições, mas nós vamos procurar orientar a todos à medida que as mudanças forem acontecendo e que Deus nos dê sabedoria, né? Muito obrigado.